Tomás Gavino, já que te encontras aqui ajudando a escolher as fotografias que pertencerão ao livro que o Lito está a organizar e que tu também estás comigo a ajudar a pôr de pé, queres-nos explicar um pouco a origem do nome do teu livro? Olha, primeiro porque gosto muito de história. Segundo porque dá-se muito pouca atenção à história de Malange. E terceiro porque Canambo é um dos bairros históricos de Malange, não é? Primeiro seria uma senzala, um quimbo, que depois deu origem a um nome de um bairro. E foi por isso. E porque é um nome muito poético também. Canambo é bonito. E muito rapidamente, dou-te 2 minutos, queres-nos contar a história desse livro? Que no fundo tem a ver com a origem da cidade, mas muito mais que isso. É uma brincadeira com a história, onde fui buscar personagens que existiram, outros que não existiram, e passa-se numa Malange do século XIX. Basicamente é isso. Sim. À volta, a história constrói-se à volta de algumas famílias. Não queres dar um bocadinho mais de pista? É uma família de um degradado que é condenado para a costa da África, como se dizia naquele tempo, por crime de morte, e que depois constitui família com a africana. E pronto, depois ao lado dele coexistem muita gente, o Zé do Telhado, por exemplo. Queres também, peço imensa desculpa abusar de ti, mas queres um bocadinho já agora falar da importância exatamente dos degradados na história de Malange? Os degradados na história de Malange têm muita importância porque, por exemplo, o mais antigo que Malange é o Quissol. E o Quissol foi fundado porque se fez lá uma estação agrícola com degradados. Foi uma experiência que se fez, que não deu resultado porque 95% morreram de doenças. Mas a primeira experiência com degradados que houve em Malange foi no Quissol, antes de existir a cidade. E relativamente aos caminhos de ferro, qual foi o grau de importância ou de implicação que os degradados tiveram na sua construção? Foi importantíssima porque foi o primeiro caminho de ferro a ser construído em Angola. Começou a ser construído em 1886, penso eu, e só chegou a Malange em 1909. Foi graças ao falsário Alves dos Reis que esse caminho de ferro foi construído, porque foi com aquelas falsas notas de 500 que ele constituiu a Companhia de Ambaca e essa coisada toda. Isso é outra história. Já agora, só falaste do Zé do Telhado, muito rapidamente, para quem não conhecer, queres contar-nos um pouco a história dessa personagem que dizia que roubava aos ricos para dar aos pobres? Pois, isso é um mito que se conta, não é? Porque o Zé do Telhado devia ser um bandidote. Roubava para ele e depois logo se veria. Porque quando ele lá chegou, um dos negócios dele era negociar escravos, não é? Portanto, era uma pessoa daquela época. Ou seja, não seria propriamente um caridoso no sentido... Não era de certeza, não seria um caridoso. Eu diria que era um revoltado. Era um revoltado contra a sociedade porque sempre foi muito maltratado por ser de uma condição social inferior, não é? Então era um revoltado. Da nossa cidade, desta cidade que nós estamos a tentar um pouco reinventar, reconstruir, porque o tempo nos separou dela. Queres contar algum episódio que te lembres ou que gostarias de relembrar? De Malange tenho as melhores e as piores recordações. E acho que está tudo dito. Queres nomeá-las ou preferes não? Não, prefiro não nomear. Só que eu não nasci em Malange, como todos sabem, mas acho que me sinto mais malangino que muitos malanginos. Não me peças para explicar porquê, mas pronto, é um sentimento que eu tenho. Não? Gosto muito de Malange. Já agora, sei que não paras de escrever. Que trabalho tens em mãos, para além deste que nos une?
É uma continuação do meu primeiro livro, mais ou menos. Vou continuar a saga da família, noutros moldes, já mais atual, mas é uma continuação da história da família. Muito obrigada. Mais não digo. Muito obrigada, Bem-ajas, e ao Lito, que nos traz sempre aqui, quase semanalmente, para que ele consiga também pôr de pé esta obra que quero dedicar a Malanche.